Renato, quais são as 3 dicas que tu daria para quem quer mudar de vida? Mas mudar em que sentido? Depende de como seja a vida dele, não é isso ou não? É o Mudar que tu- de onde? Sair das é o que drogas? tu- é o que tu interpreta por mudar de vida. É o que tu interpreta por mudar de vida. É isso. A primeira coisa, se você quiser agir não de maneira financeira e nem em poder, se você quiser agir de maneira moral, a segunda imperativa moral é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Na hora que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador, você renuncia a toda dor, a toda ansiedade, a todo sofrimento. Você começa a cultivar uma coisa dentro de você que é gratidão. Que é saber que nós todos, utilizando a expressão que você usou, temos muita sorte de estarmos vivos aqui e ter um pai querido que oferece um bem e uma salvação totalmente merecida, uma graça imerecida de um valor inimaginável. Se você aceitar isso, bicho, você renuncia a toda a ansiedade, toda a dor, todo o nervoso, não é isso? É isso. A primeira conselho seria esse. E se eu pudesse dar mais um conselho, mas que é derivado desse, é que comece a ser cético. Não precisa, não aceite nada que não venha de fatos e lógica. A autoridade, o argumento de autoridade, você achar que um governante, que um político, que um cara que tem título falou alguma coisa e não você reconhecer aquela coisa pelos seus próprios fundamentos, por fatos e lógica, essa é a principal sofisma e a principal fonte de mentira em nossa sociedade hoje. Você acreditar que alguma coisa é verdadeira porque o governo disse, bicho, rapaz, a maioria das vezes você vai se lascar. Inclusive eu atribuo o sucesso histórico dos judeus a seu ceticismo em relação a governos. Os judeus que confiavam em governos, eles sobreviveram? Ficaram para trás, né? Esses foram cortados, né? Eu acredito em grande parte que o sucesso dos judeus na história da humanidade foi o ceticismo dele em relação aos governos, né? Tá achando um judeu aqui assistindo. Renato, deixa eu perguntar uma coisa. Qual o melhor conselho que tu já ouviu e qual o melhor que tu já deu? Rapaz, é muito difícil, velho. Um conselho que eu dei, que se popularizou muito na internet, é não coma ninguém que você não quer engravidar. Você já ouviu essa? Rapaz, geralmente é o maior erro da vida do cara, né? Hein? É isso. Esse popularizou bastante, não é isso? Mas outro popularizou bastante é compre Bitcoin, viu? Mas é autocustódia. Em autocustódia. A maioria vai para o inferno. A maioria a maioria da população não é de pessoas que assistem Café com Ferry, não são investidores. A maioria da população, eles são gastadores líquidos, devedores líquidos. Jesus, quando foi questionado, disse que a maioria ia pro 80 inferno. milhões de pessoas no Serasa. É isso. Não, Jesus disse que a maioria ia para o inferno. A maioria vai para o inferno, inclusive Jesus disse claramente, a casa do meu pai é como o casamento do filho do rei. E vai ter gente ainda que vai chegar no dia sem a roupa adequada. Esses são os caras que compram Bitcoin em corretora e não fazem autocustódia, que vão ser jogados para ranger de dente e lágrimas de sangue, não é isso? Renato, qual tu acha que são as urgências do Brasil hoje? O que tu faria se tu fosse um governante? Que tu diz que é muito fácil. É só chegar lá que não, o é só cara não dar a manda... bunda ao pirata, é só isso. Só não dar a bunda ao pirata. É só não dar a bunda ao pirata que tu resolve tudo era aqui. melhor do que o que ele fez, ok? Como se não existissem pessoas e forças decisões... ocultas, não é isso? Exato. Forçando ele a indicar o comissionário do TOEFL e PSTF. Eu não tô falando do Bolsonaro, tô falando de outras coisas, fazendo um contraponto aqui. As coisas não são tão fáceis assim. Eu conheço muitos políticos e eu sei que as coisas são muito difíceis. Por exemplo, as instituições hoje no Brasil, elas são muito difíceis de tu... Por exemplo, quando tu dá um benefício para alguém, é impossível tu tirar, tu nunca mais tira, né? Então, eu tenho uma proposta para as pessoas voluntariamente renunciarem a todos os seus direitos sociais. Quem tiver interesse, bote aí no Substack. Eu tenho uma proposta há mais de 10 anos, inclusive fiz conta na época de Dilma com o Felipe Hermes da Block Trends. Pode botar lá. Eu tenho uma proposta que, inclusive, que se fosse votada em referendo, eu acho que a maioria das pessoas no Brasil aceitariam. Renda mínima universal de um salário para o cara renunciar a direitos políticos e sociais. Eu acho que isso transformaria o Brasil em uma república em 2 anos. Quem tiver alguma dúvida, olhe no Substack aí. Eu acho que isso, se tivesse um referendo, a maioria da população ia preferir um salário mínimo por mês ou direito a essa merda dessa saúde fodida e essa educação fodida. Ele ia preferir o quê? Dinheiro na mão ou serviço público? Mas ele abre mão o quê? Ele abre direitos mão? políticos e sociais. Isso. Não votar, não poder ser votado e não vai comprar seu plano de saúde e procurar sua educação privada. Você acha que a maioria das pessoas ia querer... Você ia querer um salário mínimo por mês ou direito ao SUS? Ia votar? O que você prefere? Eu prefiro o direito dinheiro, a votar. né? Dinheiro, Talvez um cara magnata desse, porque pra ele o dinheiro, um salário mínimo não é nada, né? Isso se ele quisesse votar. Mas eu acho que a ampla maioria da população, especialmente as pessoas mais pobres, ia preferir o dinheiro, não é isso? Pra quem que tu pediria um autógrafo? Não pode ser Deus. Porra, maldito no homem confia no homem, né? Eu não quero nem que você confie em mim, velho. Isso tem várias pessoas que tiveram
que tiveram que tiveram um papel muito determinante na minha vida. Inclusive, teve um cara que, quando eu vim em São Paulo, eu pedi autógrafo dele no Red Pill, chamado Mika, que foi um cara que comprou muito antes de mim. Tem um post dele dizendo que Bitcoin é R$9, era um absurdo, não é isso? Isso é um roubo, né? Caras que evangelizaram os caras que levaram o Bitcoin até eu, né? Tipo, os caras da primeira geração, que acreditaram muito antes de mim. Rapaz, são caras que eu pediria assinatura, viu? Os bitcoinheiros aí, que você utilizou a expressão bitcoinheiros, é um canal do YouTube, tem Reicher, tem Dove, aqueles caras ali, rapaz, são caras que chegaram à verdade muito antes de mim, né? Uhum. Ô Renato, qual tu acha que... Deixa eu te perguntar aqui. Tem uma pergunta aqui que é maravilhosa. E mais importante, não é só chegar no Bitcoin há 15 anos atrás. É chegar no Bitcoin há 15 anos atrás, ver todos os golpes, todas as pirâmides, ter reputação para ter dado golpe, para ter roubado as pessoas e nunca ter roubado ninguém. Esses caras que estão no Bitcoin desde o início e nunca roubaram ninguém, nunca se envolveram com nenhum golpe, são caras que, tipo assim, poderiam ter multiplicado absurdamente a riqueza deles. Esses caras todos, eu peço todos os caras da primeira geração que não se envolveram com pirâmide, esses caras eu pedi assinatura, viu? Ô, Renato, quem é a pessoa mais inteligente que tu já conheceu pessoalmente? E não pode ser da tua família. Certificado. Pessoalmente. Que tu já conheceu. Quem é a pessoa mais inteligente que tu já conheceu pessoalmente? Eu gravei um episódio com um cara chamado Hindenburg Melão, que inclusive vive de copy trade há mais de 20 anos. Você já ouviu falar em Saturno 5? Não. Ele é o cara mais inteligente. Como é o nome da prova que faz? Inclusive, esse seu brother que você gravou aqui, o Luca De Grassi, ele é de várias sociedades de pessoas de alto QI, né? Como é o nome da sociedade que ele faz parte? Esse cara é gênio, é certificado, não é isso? O Luca De Grassi não fez uma porrada de prova, de imensa desses negócios? Eu sei. Ele já fez várias provas, faz parte dessa associação de gente super Abraço dotada. pro Lucas. É isso. Tem um outro cara, que é o maior QI certificado da história do Brasil, que é um cara chamado Hindenburg Melão. Eu gravei com ele 2 vezes aqui já, é isso. Agora, o Hindenburg não fez nenhuma graduação. Ele pagou um preço muito alto, bicho. É como a altura. Quanto mais alto o cara, mais difícil para ele viver no mundo de pessoas que são baixas, não é isso? É porreta o cara ter mais de 2,5 metros, 2,30 metros. O cara vai ter um problema sério para ir na área de avião, de ônibus, para comprar um carro, não é isso? Roupa. É um negócio análogo a isso, né? O cara ter um QI desse, bicho, prejudica muito, bicho, a relação interpessoal do cara e tudo mais, né? Sim. É isso, não é? É isso. A maioria das coisas, elas são benéficas. A inteligência é medida pelo QI? Tem vários tipos de inteligência. E existe um tipo de inteligência que é a identificação de padrões, que o QI é muito bom. Tem vários tipos de inteligência, não tem? Uhum. Tem um tipo de inteligência que é muito bem medido pelo QI, que é a identificação de padrões e solução de problemas, não é isso? Sim. E geralmente, quando o cara passa de 160, 170, geralmente o cara é autista ainda. O cara tem problemas, inclusive, para se relacionar com outras pessoas que não estão naquela faixa, não é isso? Sem dúvida. E por isso que existem associações para os caras lidarem com outras pessoas que têm os mesmos problemas, não é isso? Sem dúvida. Mas isso não é garantia não é garantia de sucesso. É isso. Foi o que eu falei. A preferência temporal é 10 vezes mais determinante estatisticamente do que o QI. O cara ser estúpido e ser capaz de renunciar ao presente pelo futuro tem muito mais chance de sucesso e felicidade do que um cara com alto QI que tem preferência temporal de um peixe. O cara que não consegue se controlar, o cara consegue ter uma forma física que faz o que tá à vontade, vai comer porcaria, não vai querer se exercitar, não é isso? Uhum. Vai adulterar, vai usar droga. Ô, Renato, qual o teu sonho grande? Rapaz, eu gostaria de ser salvo, velho. Eu gostaria de ser salvo. De receber a graça imerecida. Esse é e nesse mundo aqui, isso na morte, não é isso? E nesse mundo aqui, eu gostaria de estar vivo para testemunhar a virada, não é isso? Que deve acontecer na próxima década do Bitcoin com ouro. O Bitcoin ainda tem que subir no valor atual entre 11 e 12 vezes para substituir o ouro em seu market cap, não é isso? Eu acredito que isso vai acontecer, como a gente conversou lá fora, na hora que os Estados Unidos fizer com Bitcoin, que fez com ouro em 33. Eu acredito que os Estados Unidos vai desapropriar todos os Bitcoins eminent domain, não é isso? Como ele fez com ouro em 33. Isso bancou o déficit americano até a Segunda Guerra Mundial. Ele comprou todo o ouro a $20 e disse que no dia seguinte era 35, não é isso? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa. E quem não entregou o ouro passou 20 anos na cadeia. E tinha uma multa absurda, tipo, em valores atuais de $milhões, não é isso? Eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Qual é o mês e o ano que tu acha que o Bitcoin vai bater $1 milhão? Não faço a mínima ideia, velho. Não faço a mínima ideia. Você tem alguma projeção? Não tem Bitcoin. Eu acredito que em ouro, na próxima década, ele vai passar o market cap do ouro. Se ele cumprir seu objetivo, é isso que vai acontecer. Aí ele passa a ser uma coisa, tipo assim,
Fica mais claro, inclusive para os institucionais, não é isso? Tem inclusive vários senadores americanos, Cynthia Lummis, um monte, que quer inclusive começar a vender ouro do governo americano para comprar Bitcoin, não é isso? O que tu acha do Donald Trump, ô 38? Ele cumpriu os 3 compromissos dele com a nossa comunidade. Os 3 compromissos dele era não interferir no direito de autocustódia, não se quer cogitar qualquer lei interferindo com isso, não vender bitcoins de apreensão. O Brasil, inclusive, tem uma norma infralegal, que não é lei, tem um enunciado do CNJ que obriga que qualquer bitcoin de apreensão seja imediatamente vendido. Aí o cara broca a sua casa, vende seu bitcoin, você é inocente, 10, 15 anos depois, o governo vai devolver seu bitcoin? Corrigido pela... Vai? Como é que é? Vai devolver seu bitcoin? Taxa judicial pela Pois é. Selic, né? Ele vai devolver seu bitcoin 10 anos depois? Hein? Pois é, o governo brasileiro já vendeu mais de 20 mil bitcoins, velho. Pois é, o governo americano hoje tem normas internas vedando a venda de apreensões. O que caiu na boca de lobo fica. E o terceiro compromisso conosco foi a libertação do Ross Ulbricht, não é isso? Que já recebeu mais de 300 bitcoins de doação, já voltou a ser um cara com dezenas de milhões de dólares de patrimônio legal, não é isso? Uhum.